Bom dia, pessoal. Esse é o meu primeiro podcast e o tema de hoje é autoimunidade. A autoimunidade define-se como uma resposta imune específica contra um antígeno ou uma série de antígenos próprio ou autólogos. Sem qualquer evidência efetiva de que as respostas sejam conduzidas contra os antígenos próprios, é importante verificar que, em muitos casos, as doenças associadas a uma resposta imune descontrolada são chamadas de autoimunes. As doenças autoimunes resultam de falha na tolerância própria. A patogenia das doenças autoimunes está relacionada a fatores no desenvolvimento da autoimunidade. São a herança de genes suscetíveis e os estímulos ambientais, como as infecções. Postula-se que os genes da suscetibilidade possam interferir com vias da tolerância própria e levar à persistência de linfócitos T e B autorreativos. Os estímulos ambientais podem provocar inflamações, lesão tecidual e celular, resultando na ativação e entrada desses linfócitos autorreativos. Os linfócitos ativos lesionam os tecidos e provocam a doença. Nos fatores genéticos, o risco hereditário para a maioria das doenças autoimunes é dado aos múltiplos losses genéticos, cujo a maior contribuição é efetuada pelos genes do MHC, complexo principal de histocompatibilidade. Por exemplo, se um dos irmãos gêmeos idênticos desenvolve uma doença autoimune, seria mais provável que o outro irmão gêmeo desenvolvesse a mesma doença do que um membro não relacionado na população geral. Além disso, o aumento da incidência é muito maior entre gêmeos monozigóticos idênticos do que entre gêmeos dizigóticos. Esses chamados atestam a importância da genética na suscetibilidade à autoimunidade. As infecções e de outras influências ambientais são muito importantes na patogenia das doenças autoimunes, pois podem ativar os linfócitos autorreativos e levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Essas infecções podem contribuir de diversas maneiras para a autoimunidade. Uma infecção de um tecido pode provocar uma resposta local da imunidade inata, que pode acarretar o aumento da expressão de coestimuladores, excitocinas, pelas células apresentadoras de antígeno, APC, teciduais. Essas APC ativadas são capazes de estimular as células T autorreativas. Em outras palavras, a infecção pode quebrar a tolerância da célula T e promover a ativação dos linfócitos autorreativos. Continuando o nosso podcast, vamos para a segunda fase, onde falaremos como as células de defesa agem de forma diferente em cada uma das reações de hipersensibilidade. Nas do tipo 1, a sequência de eventos no desenvolvimento das reações de hipersensibilidade imediata começa com a ativação de células TH2 e produção de anticorpos, IgE, em resposta a um antígeno.
Com a ligação da IgE a receptores de Fc dos mastócitos, e então, com a subsequente exposição ao antígeno, ligação cruzada da IgE, ligada pelo antígeno reintroduzido, e a liberação de mediadores dos mastócitos. Nas do tipo 2, anticorpos específicos de antígenos celulares e teciduais podem depositar-se nos tecidos e causar lesões. 1. Ao induzir a uma inflamação local, anticorpos IgG, IgG1 e IgG3, contra antígenos teciduais e complexos, imune nos vasos, induzem a inflamação ao atrair e ativar leucócitos. Através da ligação desses anticorpos aos receptores Fc dos neutrófilos e macrófagos, ativando os leucócitos e resultando em inflamação. 2. Promovendo destruição das células ou interferindo em funções celulares normais. Os mesmos anticorpos, bem como a IgM, ativam o sistema do complemento pela via clássica, resultando na produção de subprodutos do complemento, que recrutam leucócitos e induzem inflamação. Quando são ativados nos locais de depósito dos anticorpos, essas células produzem substâncias como intermédios reativos de oxigênio e enzimas lisossômicos que lesam os tecidos adjacentes. Se os anticorpos se ligam às células, como eritrócitos e plaquetas, as células são opsonizadas e podem ser ingeridas e destruídas pelos fagócitos do hospedeiro. Nas doenças do complexo imune, hipersensibilidade tipo 3, os anticorpos podem ligar-se aos antígenos circulantes para formar os complexos imunes, que são depositados nos vasos, levando à inflamação na parede do vaso, vasculite, que provoca de maneira secundária a lesões tecidual em função do fluxo sanguíneo comprometido. Nas do tipo 4, a lesão tecidual é provocada pela inflamação induzida pelas citocinas, que são produzidas principalmente pelas células T, CD4, ou pela eliminação das células do hospedeiro pelos CTL, CD8. Os mecanismos da lesão tecidual são os mesmos que os mecanismos usados pelas células T para eliminar os micro-organismos associados à célula. As células T CD4 podem reagir contra antígenos celulares ou teciduais e secretar citocinas que induzem inflamação local e ativam macrófagos. Diferentes doenças podem ser associadas à ativação de células TH1 e TH17. As células TH1 são fontes de interferon gama e FN gama. A principal citocina ativadora de macrófagos e as células TH17 são responsáveis pelo recrutamento de leucócitos, incluindo neutrófilos. A lesão tecidual verdadeira nessas doenças é causada principalmente por macrófagos e neutrófilos. Então, por hoje é só. Nós falamos um pouco sobre a autoimunidade e também sobre como as células de defesa se comportam nas reações de hipersensibilidade. Deixo também no final desse vídeo
o quadro explicativo sobre reações alérgicas ou hipersensibilidade tipo 1. Bye, bye.